Olá, meus amigos, voltemos, meus caros amigos, meus caros estudantes, né? Curiosos aí da matemática, admiradores da matemática. Vamos dar sequência ao nosso curso? Vamos lá, né? Nesse nosso encontro de hoje, nós vamos trabalhar um pouco a resolução dos exercícios, tá? Essa resolução dos exercícios, na verdade, é para a gente reforçar o conceito, tá? É importante você resolver umas questõezinhas, é bem importante para que você possa solidificar bem o conteúdo. Tá legal? Ok? Muito importante. Lembra que no vídeo passado nós trabalhamos a questão dos aumentos, dos descontos sucessivos? Pois é. Lembra também, né? Só revisando a título de revisão, lembra que no vídeo passado nós trabalhamos a questão do como representar uma porcentagem na forma fracionária e como trazer da forma fracionária para a forma percentual? Isso nós fizemos, né? Como representar um número em porcentagem na forma fracionária. Calculamos também, né, a questão do como se calcular, né, uma porcentagem de um determinado valor. Nós fizemos isso também, tá certo? No vídeo anterior, trabalhamos também a questão dos aumentos e dos descontos sucessivos, né? Deixei até uma formulinha para vocês bem interessante, que faz aí digamos assim, o resumo, né, de taxas que são trabalhadas em tempos, em intervalos de períodos subsequentes. Por exemplo, janeiro, fevereiro, março, abril, taxas diferentes, né? Qual seria uma taxa equivalente a uma aplicação em 4 meses consecutivos, submetida a taxas diferentes? Então, isso que nós fizemos na aula anterior, correto? É exatamente isso que nós fizemos na aula anterior. Então, tanto para os aumentos como para os descontos. Então, nesse nosso vídeo de hoje, nós vamos trabalhar a resolução dos exercícios. Tá legal? Beleza? Então, vamos lá. Estou convidando a todos para a gente resolver umas questõezinhas a respeito de porcentagem. Podemos começar, né? Pois me acompanhe agora. Vamos lá, por favor. Ok. Para a coleta de dados de uma pesquisa, uma equipe de técnicos foi contratada. Sabe-se que 3 desses técnicos, em 8 horas de trabalho, conseguem coletar 64% dos dados necessários à pesquisa e que todos os membros da equipe trabalham com a mesma eficiência. Em 3 horas de trabalho, para se coletar 56% dos dados necessários, é preciso a participação efetiva de quantos técnicos? Bom, é uma questão que envolve o conceito de regra de 3. Então, vamos analisar o seguinte. As grandezas eu já coloquei aqui, número de técnicos, tá? Horas trabalhadas e percentual. 3 técnicos trabalhando, 8 horas diárias, conseguem coletar 64% dos dados. Continuando, ele diz, em 3 horas de trabalho, para se coletar 56%, em 3 horas de trabalho, né? Em 3 horas de trabalho, opa, professor, vem aqui, eu coloco 3, né? Em 3 horas de trabalho, para se coletar 56% dos dados necessários à pesquisa, é preciso a participação efetiva de quantos funcionários? X funcionários, a minha pergunta é essa, né? Bom, essa minha grandezazinha aqui, entendendo, é a minha grandeza de quê? Grandeza de base, né? É em função dela que vai trabalhar toda a sistemática da questão. Então, o que é que eu faço? Eu pego 3 e separo aqui, ó, 3 sobre x, né? Eu isolo a grandeza de base e vou fazer uma pequena análise. Vamos lá. Isolo a grandeza de base fazendo o seguinte. Em 8 horas de trabalho, um trabalho executado por quantos técnicos? 3. Se eu aumentar ou diminuir, nesse caso eu estou diminuindo, de 8 para 3 eu estou diminuindo. Se eu diminuir de 8 horas trabalhadas para apenas 3 horas trabalhadas, o que é que vai acontecer, na verdade, com o número de técnicos? Ora, se eu diminuo o número de horas trabalhadas, é claro que o número de técnicos tem que aumentar, senão não vai atender a demanda de trabalho. Então, o que é que está acontecendo? Eu estou diminuindo o número de técnicos, estou diminuindo o número de horas trabalhadas, e está aumentando o número de técnicos. Perceba que essa regra de 3 ela é inversa dessa grandeza em relação ao número de técnicos. Ela é inversa, tá certo? De 8 para 3, entenda, de 8 para 3 diminuiu,
ocasionando com isso um aumento na grandeza de base. Então é inversamente proporcional. Se é inversamente proporcional, o 3 ele vem para cima e o 8 vai trocar de lugar, vai ficar agora embaixo, né? Ah, professor, toda vida que for inversa, nós temos que inverter os elementos da fração, né? Exatamente. Ok? Bom, 64% dos dados necessários à pesquisa são coletados por quantos técnicos? 3. Naturalmente, que se eu diminuir a quantidade de percentual, o volume de dados, se eu diminuir o percentual de volume de dados, não tenha dúvida de que eu vou diminuir também o número de técnicos, ou seja, o número de trabalhadores para realizar tal atividade. Uma vez que, diminuindo o percentual, no que diz respeito ao volume de informações, eu não vou mais precisar de tantos técnicos. Entenda bem, de uma vez por todas, diminuiu de 54 para 56, diminuiu. Diminuindo o percentual, consequentemente, diminui também o número de técnicos. Então, aquela grandeza percentual, ela é diretamente proporcional em relação à nossa grandeza de base, E aí, o que é que eu faço? Agora, para facilitar, eu vou fazer o seguinte, eu vou retirar esses percentuais, tá? E vou simplificar. De que maneira? Vou fazer assim. Professor, esse 3 aqui com esse 3, eu posso simplificar? Pode, claro que pode. Por quê? Porque os dois estão em cima e em membros opostos. Então, eu posso. Olha aí, aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar 1. Professor, eu posso simplificar o 64 com o 8? Pode, claro que pode. Aproveitando a ideia, por que não? 64 eu vou simplificar com 8. 8 por 8 dá 1, 64 por 8 dá 8. E agora, professor, o que é que eu faço? Agora você vai organizar da seguinte forma. O que foi que sobrou do lado de cá? Sobrou do lado de cá foi 1 sobre x, correto? O que foi que sobrou do lado de cá? Sobrou o 8 em cima e o 56 embaixo. Multiplicando os meios pelos extremos, eu vou ter que 8x equivale a 56. Conclusão, quem é esse x? 56 dividido por 8. Conclusão da história, esse x é igual a quanto? X é igual a 7, tá certo? X é igual a 7, portanto, opção correta, letra D de dado. Veja, meus caros amigos, que é uma questãozinha bem simples, não tem dificuldade nenhuma. Basta que você utilize um pouco de bom senso e paciência. E confie na gente que o seu resultado será garantido. Tá legal? Então vamos para frente. Se a primeira questão foi legal, vamos trabalhar uma segunda questão. Tá bom? Ok? Bom, ele diz assim, a taxa percentual de aumento sobre o preço original de um produto que foi submetido a um aumento de 30%, seguido de um desconto de 20%, é superior a 5%. Isso é uma questão em que você vai ter que julgá-la em certo ou errado. Ele está dizendo na questão que é superior a 5%, né? Ou seja, ele está colocando o seguinte, que se eu aumentar, não é isso? 30% em uma determinada mercadoria. Eu vou aumentar 30%. Depois eu vou diminuir. Eu vou descontar quanto? 20%. A questão me pergunta, tá certo? Se após esse aumento de 30, após esse desconto de 20, né, o valor final vai ser um desconto superior a 5%. Tá certo? Ok? Então, qual é o raciocínio que eu vou utilizar? Olha só, eu vou utilizar uma dica bem legal, bem interessante. Qual é a dica? A dica é a seguinte.
Você vai imaginar que você vai partir do 100, tá certo? Você vai partir do 100. Quando você parte do 100, você aumenta 30%, você fica com 100 mais 30, você vai ter 130%. Tá certo? 130%. Depois você desconta 20, não desconta 20? Se você descontar 20, você volta para o 100, tá certo? E desconta 20%. Então fica 100 menos 20, que dá quanto? 100 menos 20, 80%. Tá certo? Ou seja, de novo, aumentei 30, então fica 100 mais 30, 130. Vezes, sempre vezes, professor, sempre vezes. Diminuiu 20%, aí eu volto para o 100 e faço 100 menos 20, que dá quanto? 80%. Bom, mas o que é 130%? 130% é 130 dividido por quanto? Por 100. Vezes, o que é 80%? 80% é 80 dividido por quanto? Dividido por 100. Tá bom? Para facilitar, eu posso retirar, para facilitar, eu posso retirar um zero de cima, tá? Com um zero de baixo. Desse lado também, um zero de cima com um zero de baixo. O que foi que sobrou? Sobrou o valor 13, que eu vou multiplicar com quem? Com 8, ó. 13 vezes 8, e aqui sobrou 10 vezes 10. Conclusão, 13 vezes 8 vai dar exatamente 104, não é isso? 13 vezes 8. Então dá exatamente 104. E 10 vezes 10 vai dar exatamente 100. Ou seja, 104 dividido por 100 é exatamente igual a 104%. 104 dividido por 100 é 104%. Bom, professor, mas o que foi que aumentou de verdade após essas duas operações? Após o aumento e após o desconto? O que foi que aumentou? O que foi que aumentou, professor? Aumentou apenas quanto? Qual foi o real aumento? Foi de 4%, que foi exatamente o que passou de 100%, né? Ele está dizendo na questão que é superior a 5%. Não, não é superior a 5%, é 4%. Portanto, a nossa questãozinha está errada, tá legal? Uma questãozinha bem esperta, bem interessante, tá certo? Bem interessante. Ok? Então vamos para frente, né? Questãozinha de número 3, Olha só. Diz o seguinte: um vendedor ambulante vende seus produtos com um lucro de 50% sobre o preço de venda. Então, seu lucro sobre o preço de custo é... Então, vamos lá, gente, vamos executar a resolução. Veja bem, o que você tem? Você tem o seguinte: o vendedor ambulante, ele vende os seus produtos, tá certo? Ele vende os seus produtos com lucro, tá? Ele vende seus produtos com lucro de 50% sobre o preço da venda. Entenda, o lucro, vamos lá, o lucro sobre o preço da venda corresponde a quanto? 50%, tá? O lucro sobre o preço da venda equivale a 50%. Tudo bem? Bom, daqui o que é que eu posso garantir? Como consequência, eu posso dizer que, se aqui embaixo eu estou admitindo que tem 1, eu vou multiplicar os meios pelos extremos. Ou seja, L vezes 1 vai ficar L, 50% vezes PV dá 50% de PV. É isso? 50% de PV. Então, o lucro corresponde a 50% de PV. O que é que a questão me pede? Então, o seu lucro sobre, o lucro sobre o preço de custo é igual a quanto? Bom, professor, o que é que eu tenho que saber? Você tem que saber exatamente o que eu vou colocar para você agora. São as chamadas operações
comerciais. Tá certo? O que são operações comerciais? Seguinte, nas operações comerciais, você sabe que o preço de venda, ele é igual ao preço de custo, mais quem? Mais um residual de lucro, não é isso? O preço que você vende é o preço que você compra, mais a margem de lucro que você quer obter. Tudo bem. O preço de venda, como eu não tenho, eu vou repetir, PV. O preço de custo, eu também não tenho, vou repetir, PC. Mas o lucro eu tenho. O lucro é exatamente igual a 50% de quem? 50% de PV. Ora, vamos organizar tudo que tem PV, vamos passar para o lado de cá, tá? E o que não tem PV fica do lado de lá. Conclusão, PV menos quanto? 50% de PV vai ser igual a quem? Vai ser igual a PC. Foi o único fator que ficou no segundo membro. Conclusão, aqui na frente você não está vendo nada. Mas aqui na frente, quando você não está vendo nada, aí eu chamo sua atenção. Aqui na frente é como se você tivesse, não esqueça, 100%, tá? Então, se você for observar bem, 100% de PV menos 50% de PV vai ficar exatamente 50%, né? De PV. Isso aqui é igual a quem? Isso aqui é igual a PC. Bom, olha o que a questão está querendo. A questão está querendo o lucro sobre quem? O preço de custo, né? A questão está querendo o lucro sobre o preço de custo. Então, professor, como é que nós vamos fazer? O lucro sobre o preço de custo. Ora, quem é o lucro? O lucro nós já temos desde o início. Vamos substituir. Está aqui o lucro, 50% de PV. Então, o lucro seria 50% de PV. Vamos ver o preço de custo. O preço de custo seria equivalente a 50% de PV. Conclusão da história. Ora, se você bem observou, eu posso simplificar 50% com 50%. PV com PV eu posso tirar. A resposta equivale a quanto? A 1. E esse 1, na verdade, seria o nosso 100%, né? Ok? Então, o número 1 seria o nosso 100%. Opção correta, letra D de dado. Opção correta, letra D de dado. Tá certo? Você tem que ficar atento para as operações comerciais. Não esqueça não, tá? Você tem que ficar atento às operações comerciais. Muito importante. Vou só dar uma revisada com você. Vamos lá? Vamos dar uma revisada. Lembra que em vídeos anteriores nós trabalhamos o conceito de quê? Pronto, nós definimos uma porcentagem, não foi? Foi. Ao definir a porcentagem, eu disse para você que você poderia pegar esta porcentagem e reconhecer da seguinte forma. Quando tiver o símbolo de percentual, está na forma percentual. Quando não tem o símbolo, tá certo? Você pode colocar na forma fracionária. Tudo bem? Toda vida que eu tiver um número e quiser transformar em porcentagem, eu multiplico por 100. Se eu quiser pegar um número, tá certo? E transformar em porcentagem, mais uma vez, eu multiplico por 100. Agora, se eu tiver uma porcentagem e quiser transformar essa porcentagem em número, eu devo dividir por 100. Tudo bem? Nós também estudamos, tá? Em momentos anteriores, a questão de como você deve calcular um percentual de um determinado valor. Como é que você faz? Você pega o percentual, multiplica pelo valor e o resultado você divide por quanto? Você divide por 100. Lembra que nós comentamos isso aí. Depois, o que foi que eu fiz? Depois, nós relacionamos a questão dos aumentos e a questão dos descontos. Pode lembrar que eu fiz isso com você. Aumentos sucessivos são operações, tá certo? De percentuais
em que são acrescidos em intervalos de tempos, tá certo? Acrescidos em intervalos de tempos que são o quê? Consecutivos, tá? São os aumentos sucessivos. E deixei uma formulinha bem legal para você, não sei se você recorda. Com relação aos descontos, procede-se da mesma forma. Com relação aos descontos, a única diferença é porque ao invés de você adicionar esses percentuais em intervalos de tempos consecutivos, não, você faz é diminuir. Você faz é diminuir. E aí entenda que o real desconto é exatamente aquilo que está faltando para completar 100%, e não o valor que você está lá. Por exemplo, não sei se você lembra, mas eu disse assim, bom, nós fizemos uma questão em que deu 1,32, ou seja, o real aumento é 132%. O que foi que passou de 100%? Foi 32%. Então, os dois aumentos, tá certo? O de 10 e o de 20 é equivalente a um aumento único de 32%. Da mesma forma, a questão do desconto. Dois descontos de 20, tá certo? São equivalentes a um desconto de 36%. Por quê? Porque o valor final chegou a 64%, tá certo? E aí, pessoal, depois que você domina essas técnicas, não tem para onde correr, é só resolver as questões, trabalhar direitinho, que o teu sucesso é garantido, tá certo? Espero ter ajudado a todos com a resolução dessas 3 questõezinhas, espero ter ajudado também na questão da teoria, tá legal? Estamos aqui para isso, tá certo? Eu fico por aqui, um grande abraço e até a próxima, valeu, tchau, tchau.